Nova Trento News, na entrevista de hoje, conversa com o senador da República Italiana, o senador Fausto Guilherme Longo, que esteve em visita aqui no município de Nova Trento, visitando aí vários pontos turísticos da cidade, palestrou também para autoridades e conversa conosco no dia de hoje. Senador, qual é o principal objetivo da vinda do senhor para o Brasil, para o município de Nova Trento? Bom, a primeira coisa é agradecer a Nova Trento News pela oportunidade de a gente poder comunicar a respeito dessa visita. O trabalho que vocês fazem, você sabe que é super importante porque leva a mensagem necessária para a gente devolver para a população um pouquinho da confiança que a população nos deposita quando nos elege senador da República Italiana. A nossa visita aqui, ela se prende a alguns fatores, né? Nós estivemos com o prefeito em Vicolo Vataro no começo do ano, na visita oficial que ele fez à cidade. Lá na Itália. Na Itália. E ele demonstrou claramente o interesse de que a gente pudesse trabalhar de uma forma conjunta para ampliar a possibilidade de atração, seja de turistas, seja de investimentos, aumentar o intercâmbio entre a Itália, entre os trentinos e essa região tão rica de história, tão rica de ligações com os trentinos, principalmente essa que se consolida cada vez mais, que é baseado na história, na vida e na obra de Santa Paulina. Nós sabemos que os trentinos têm uma colaboração com a história do Brasil bastante profícua e o fato de reconhecer esse trabalho e a gente tentar colocar o mandato à disposição para poder ampliar essas relações, ele se reveste de uma, vamos dizer assim, de uma alegria para todos nós, e principalmente quando a gente faz essa visita pela primeira vez, chega aqui pela primeira vez na minha vida, estou conhecendo Nova Trento, é inacreditável a energia, a força que esse município representa. Você sente aqui, olha, o que eu quero dizer com clareza, você não vê mimimi, você vê o Brasil de verdade acontecendo. As pessoas levantam, trabalham, produzem e de rosto alegre, felizes, diferentemente daquilo que a gente escuta nos noticiários normalmente, dizendo que a situação é desastrosa. Então, a razão principal é tentar usar o mandato como veículo de aproximação entre essa região e as regiões italianas. Mas tem uma missão especial que também me foi dada. Qual? Como eu sou um ítalo caipira, nascido em Amparo e aperfeiçoado em Piracicaba... O senhor é do Brasil, então. Isso, nascido no Brasil, e eleito na circunscrição América Meridional. Tá. E para representar os 2 milhões de eleitores que existem na América do Sul. E nós temos direito aqui a 2 senadores e 4 deputados. Né? Eu sou um desses senadores. E na região lá de Piracicaba, nós temos 2 localidades chamadas Santana e Santa Olímpia, que elas são praticamente habitadas por trentinos. E uma fé muito grande por Santa Paulina. Então foi-me dada a missão de vir buscar uma imagem da Santa Paulina, não só a imagem, mas a bênção que ela carrega consigo, e levar para uma réplica do santuário que está sendo construído nesta pequena localidade de Santana e Santa Olímpia. Então eu sou, na verdade, o portador, uma responsabilidade, porque é o portador não de uma imagem, mas da bênção que essa imagem representa, entre a comunidade trentina de Nova Trento e a comunidade trentina de Santana e Santa Olímpia. Senador, o Brasil, quando o assunto é política, às vezes parece que é noticiário policial. A gente está vivendo hoje um período aqui no país, presidente sendo acusado de corrupção, senador sendo acusado de corrupção, deputado federal sendo acusado de corrupção e por aí vai. Na Itália, como é que a Itália enfrenta essa questão muitas vezes de corrupção? Ou seja, a Itália já viveu ou vive algo parecido como o Brasil está vivendo hoje, senador? Olha, nós tivemos, eu acho que a Operação Lava Jato ela é filha da Operação Mãos Limpas italiana.
Na verdade, também teve isso. sim, na década de 90, inclusive o próprio Moro, ele fez um trabalho de estágio na Itália e trabalhou. Uma das áreas de estudo dele foi exatamente compreender como é que foi a evolução da Operação Mãos Limpas para poder executar aqui a Operação Lava Jato. Olha, a Operação Mãos Limpas que aconteceu na Itália, ela foi resultante exatamente igual ao que aconteceu aqui no Brasil. A comunidade, tanto uma comunidade empresarial quanto a comunidade política, no mar de corrupção que era inaceitável pela população. Eu acho que teve uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa foi que despertou a população para que ela preste mais atenção na parte de quem ela escolhe, de quem ela define como candidato para dirigir o seu destino. Não pode haver esse divórcio que existe entre governo, governados, entre representantes e representados. Nós, os políticos, eles existem em função da sociedade, não a par da sociedade. Eles existem para cuidar daquilo que é da sociedade, não aquilo que é para cuidar da vida pessoal deles. Quem não tem a vocação para isso, vocação pública, é melhor procurar outro caminho. Um político, por natureza, quem decide pela vida pública, não deve ter como visão, como missão, como objetivo o enriquecimento, a apropriação daquilo que não é dele, e muito menos a vocação para acúmulo de riqueza. É uma vocação pública, é um sacerdócio, é uma missão que é cuidar daquilo que não é seu, que é aquilo que é dos outros. Enfim, a Itália teve o lado ruim dessa história toda, é que depois de quase 6.800 prisões e indagações, interrogatórios, 6.800 pessoas foram interrogadas, 3.500 pessoas foram presas aproximadamente, 49 suicídios. Muita gente, né, senador? E o resultado foi que a herança é amarga para a Itália. Primeiro porque a corrupção não acabou, ela se aperfeiçoou. Na verdade, a Operação Mãos Limpas deu qual o caminho que deveria ser seguido para ser descoberto. Então, aperfeiçoou a criminalidade. Foi um desastre nesse aspecto para a Itália. O ser humano nós somos carregados de defeitos, né? Na verdade, nós somos amantes da luxúria, a gente tem inveja, a gente tem ganância, e a virtude do ser humano está exatamente em ter a capacidade de controlar esses defeitos para conseguir viver socialmente. O que parece que não aconteceu na Itália em função dessa operação. Ao contrário, o juiz que organizou essa operação lá, o Sérgio Moro da Itália, se chamava Di Pietro. E depois da operação, ele fundou um partido chamado Itália di Valori, e pouco tempo depois, também ele foi processado e indagado porque usou o dinheiro do partido para comprar 15 apartamentos na Suíça com o dinheiro do partido. Tá certo? Então, quer dizer, a gente não sabe se tem... uma outra coisa que aconteceu na Itália, muito ruim depois da Operação Mãos Limpas, foi que o Poder Judiciário se sobrepôs ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Por que isso? Porque quem não tinha medo do juiz era outro juiz. Então, os juízes começaram a migrar da magistratura para a política. Veja que eu não tenho nada contra, é um grande ser humano, o presidente do Senado, Pietro Grasso, mas é um juiz. E também não tenho nada contra o presidente da República da Itália, o Sérgio Mattarella, é um grande homem, mas também é um juiz. Então, eu acho assim que no momento em que da magistratura se migra aos políticos, isso significa que a classe política, que foi praticamente destruída durante a Operação Mãos Limpas, 3 partidos, e permitiu duas coisas que eu acho negativas. Primeiro, o ranço pela política. As pessoas começaram a olhar a política de uma forma bastante negativa, o que é ruim, porque a política deve ser uma expressão da sociedade e não algo que é contra a sociedade. Não pode existir um abismo, um divórcio entre o governo e a sociedade. E a outra coisa que eu acho muito grave é que se inaugurou como exemplo para os filhos dos italianos, os jovens, que a delação era uma coisa bonita, que a delação era um caminho a ser perseguido. E nós aprendemos desde a infância que o traidor, a delação, eu aprendi pelo menos que o mau exemplo era o Joaquim Silveira dos Reis, e não Tiradentes. Entendeu? Então, eu acho que esse é um exemplo que nós temos que superar. Eu acho que é importante você
criar de forma cristalina instrumentos de fiscalização da sociedade, pela sociedade, dos governos. A sociedade deve entender que ela não pode votar e fazer do seu voto uma transferência da responsabilidade para os outros. Ela tem que assumir que esse voto, na verdade, não exime a responsabilidade dela de fiscalizar e de cuidar daquilo que é dela. É como se fosse uma visão condominial de país. Nós somos os condôminos, nós pagamos o nosso condomínio, elegemos um síndico, o síndico cuida do que é de todos, não daquilo que é dele. Mas nós, os condôminos, temos que ter a paciência e a competência de fiscalizar e de escolher bem. Então, eu acho que a política italiana não é muito diferente da política brasileira, é feita de seres humanos. E nós, como disse já, somos carregados de defeitos. Acredito que a gente não foi feito à imagem e semelhança, porque senão o céu seria uma bagunça. Deve ter lá pelo menos umas 5 ou 6 CPIs. E a outra coisa que eu acho que nós devemos assim encarar com seriedade é esquecer um pouquinho o passado e saber como é que a gente vai desenvolver e quais instrumentos a gente pode desenvolver para fazer com que a sociedade participe um pouco mais da vida civil do seu país. O país não pode estar à deriva. Não são os políticos que dirigem o país. Quem deve dirigir o país é a sociedade, através de uma escolha bem feita, com seriedade, levando em consideração a história, quem é quem, e não se deixar levar pelo magnetismo, vamos dizer assim, das pessoas que fazem política, porque é astro de TV, porque é conhecido, porque compra votos, e sim pela capacidade que tem de apresentar propostas para o futuro da sociedade. O futuro da sociedade, no meu entender, ponto básico, a democracia não pode ser ameaçada de forma alguma, é algo a ser preservado com extremo carinho, que é o único percurso correto onde as pessoas têm a capacidade de participar, e para mim democracia é garantir mecanismos de que cada indivíduo possa ter as ferramentas para construir a sua própria felicidade. Isso se chama dignidade. E nós viemos aqui para ter dignidade, para ser feliz e não para ficar vítima de maus políticos e de gente que não consegue entender que não pode se utilizar daquilo que não lhe pertence. Para terminar, senador, um deputado, às vezes, quando sai de Florianópolis para vir para Nova Trento, que seja, é um carro traz o deputado e um carro vem cheio de assessor. O senhor veio da Itália e eu não vejo nenhum assessor com o senhor. O senhor veio sozinho? Olha, é diferente lá do que sim, aqui? Aí nós temos uma diferença brutal, né? Primeiro que o custo de um senador aqui no Brasil é por volta de 300 mil reais por mês. Ele tem direito a 80 assessores, ele tem carro, tem apartamento funcional, ele tem telefone, ele tem gráfica, ele tem passagens aéreas. É um pouco diferente. E são 81 senadores para atender uma população de 210 milhões, para representar uma população de 210 milhões de pessoas. Na verdade, o senador aqui representa a região. Então, cada estado tem 3 senadores. E na Itália é bastante diferente disso. Por exemplo, um senador recebe lá 5.400 euros, o que significa aproximadamente 18 mil reais. Ele paga a secretária dele, do salário dele. Ele não tem apartamento funcional, não tem casa, ele não tem telefone celular disponível, ele não tem, vamos dizer, nós temos direito a uma passagem aérea, São Paulo-Rio, Roma, Roma-São Paulo. Depois as passagens internas aqui, eu me viro com a milhagem que eu troco dessas passagens que nós temos direitos. E eu sou o meu motorista, onde eu vou, pego o carro e eu dirijo. Você não tem motorista, não tem assessor? Não tem não. Eu tenho uma secretária e o Senado dá direito de que só uma secretária tenha carteira para poder entrar no Senado em seu nome, mas você que paga. E você tem que comprovar para o Senado que você está pagando a pessoa corretamente e tal. Então, eu acredito assim que o fazer política na Itália é quase que um sacerdócio, é uma missão. Mas eu estou muito feliz com isso, viu? Eu não estou reclamando, não. Eu estou colocando que são realidades diferentes. Também a economia do país é diferente. Veja bem, embora a Itália seja a 5ª economia do mundo e o Brasil seja a 7ª ou 8ª, está entre os 10 primeiros, vamos dizer assim, nós temos uma realidade totalmente diferente. Nós temos uma população de 61 milhões de pessoas na Itália, um território de 300 mil quilômetros quadrados. O Brasil tem 210 milhões de habitantes e 8 milhões e 800 mil
metros quadrados, ou seja, quilômetros quadrados. Quer dizer, são dimensões, tanto do ponto de vista de população, quanto do recurso que são movimentados e tudo mais, que talvez exija de um senador uma estrutura diferente da nossa. Mas, por isso eu não estou colocando comparativamente do ponto de vista material, mas não do ponto de vista da qualidade do mandato, né? Tanto o senador daqui como o senador de lá tem um papel a cumprir, que é muito bem representar, vamos dizer, os anseios do Estado que representa. Eu tenho a obrigação de bem representar a região para a qual eu fui eleito, que é a América do Sul, ou seja, eu tenho 10 países para cuidar, 10 comunidades totalmente diferentes para visitar, e com uma distância, uma dimensão extremamente absurda, e às vezes eu acho que é um pouco desproporcional o trabalho que a gente tem em relação ao trabalho que tem um senador, por exemplo, italiano que vive na Itália ou um senador brasileiro que vive em Brasília. Para terminar, senador, a sua mensagem às pessoas que nos acompanham nesse dia. Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento de intolerância que eu acho que a humanidade não precisa disso. Nós precisamos buscar, tanto no interior quanto na família, no nosso interior e na família, um pouco de paz, um pouco de harmonia, um pouco de tolerância com o próximo, compreender quais são parar com essa coisa de usar a internet, o Facebook como um instrumento de espalhar ódio, e usar essas ferramentas que a tecnologia nos fornece para aproximar a humanidade e para a gente tentar construir pelo menos um percurso que permita que cada cidadão possa encontrar a sua própria felicidade e que a gente tenha competência, a virtude de administrar bem os nossos defeitos para poder conseguir viver no coletivo de uma forma harmoniosa. Vamos em frente, vamos em paz e que Santa Paulina nos abençoe. Obrigado. Esse é o senador da República Italiana, visitando a cidade de Nova Trento, Fausto Guilherme Longo, que deu uma aula de política para nós no dia de hoje. Nova Trento News, o seu canal de notícias.